Novel e fanfic narradas. Shinobi do passado retorna no futuro. Capítulo 171. Deidara, agora que você entende que é um membro do clã Agoromo, cercado por seus parentes de sangue, como você se sente sobre isso? Perguntou Motoni, que também estava presente. Sem pensar, Deidara imediatamente deixou escapar. Sente. Claro, acho que o nome Agoromo tem uma vibração muito artística. Idiota. Morin correu até Deidara, batendo forte em sua testa. Ele suspirou pesadamente de frustração. Agora não é hora de falar sobre arte. Você deveria estar feliz por finalmente se reunir com o clã Agoromo. Ugh, velho Morin. Você me bateu na cabeça de novo. Desde que deixei a vila, jurei que ninguém me bateria na... Espera. Deidara parou no meio da frase, lembrando-se de como Gensou já o havia batido na cabeça 2 vezes. Seu suposto voto já havia sido quebrado há muito tempo. Esqueça. Você é velho demais para ser tão irritável, então não vou ficar bravo com você. Deidara bufou virando a cabeça e ignorando Morin. As mãos de Morin tremeram enquanto ele resistia à vontade de bater em Deidara novamente. Gensou levantou a mão, sinalizando para Morin recuar. Morin, ainda preocupado, lançou um olhar preocupado para Deidara enquanto se afastava, sem saber se o jovem entenderia a gravidade da situação. Deidara, gritou a voz de Gensou. Desta vez, Deidara se acalmou imediatamente. Não foi só por causa das surras anteriores que Deidara se tornou complacente. Foi mais pela presença de Gensou, que estava sentado calmamente, uma mão batendo levemente no braço da cadeira, sem emitir nenhuma aura visível. No entanto, a pressão que Deidara sentia era sufocante. Deidara já havia conhecido figuras poderosas antes, Onoki, Itachi e o líder da Akatsuki, Pen, que poderiam derrotá-lo, mas ninguém jamais o fez se sentir assim. Mesmo que todos eles se combinassem, não lhe dariam a mesma sensação de pressão avassaladora. Deidara, que normalmente era inquieto, ficou em silêncio, e os outros ficaram em silêncio, ouvindo atentamente. Sem rodeios, Gensou perguntou diretamente. Você está interessado em se juntar novamente ao clã Agoromo? Deidara não era burro. Ele sabia da situação em que estava. Era só voltar para sua terra natal, certo? Embora fosse decepcionante que ele não pudesse explodir a fortaleza aérea em uma espetacular exibição de fogos de artifício, Deidara pensou em todas as criações artísticas que o aguardavam no futuro. Além disso, essas pessoas não tinham insultado sua arte, então ele assentiu e disse. É claro que o clã Agoromo tem uma, estou disposto a retornar. Deidara, que instintivamente queria mencionar arte novamente, mudou rapidamente de ideia quando Gensou lhe lançou um olhar penetrante e retornou ao assunto em questão. Bom, Gensou assentiu. De agora em diante, você servirá como espião do clã Agoromo, retornando a Akatsuki e repassando todas as informações relevantes sobre a organização. O quê? Deidara ficou surpreso. Ele estava totalmente preparado para tirar seu uniforme da Akatsuki e passar o resto do tempo confortavelmente com o clã Agoromo. Inesperadamente, ele foi enviado de volta para Akatsuki como um agente secreto. Não que Deidara já tivesse sentido muita lealdade a Akatsuki. Ele se juntou principalmente porque Itachi o derrotou e desconsiderou sua arte. Deidara se juntou pretendendo se vingar um dia. No entanto, depois de se juntar a Akatsuki, Deidara viu as habilidades únicas dos outros membros e começou a apreciar seus poderes como formas de arte. Além disso, as batalhas para capturar bestas com cauda eram cheias de excitação, combinando com a natureza de busca por emoção de um artista. Deidara começou a pensar na Akatsuki como um coletivo de artistas. Todos eram artistas e, se possível, Deidara queria que suas ações continuassem. Com uma expressão amarga, Deidara perguntou, posso não ir? Gensou respondeu sem rodeios, claro que não. Deidara suspirou. Embora todos na Akatsuki fossem artistas, pelo bem de seu próprio futuro na arte, ele teria que sacrificar os outros. Além disso, ser um agente secreto era uma forma de arte em si. Imagine só, pensou Deidara, o momento em que minha verdadeira identidade é revelada, e o choque, a descrença, a raiva e a intenção de matar dos outros membros da Akatsuki que acham que me conhecem. Todas essas emoções intensas condensadas em um único momento, isso seria uma expressão perfeita da minha arte. Deidara coçou o queixo e depois de pensar um pouco, seus olhos brilharam. E ter o sobrenome Agoromo? Esse foi mais um toque artístico. Rapidamente se convencendo, Deidara confiantemente bateu no peito e disse, então você quer que eu seja um espião da Akatsuki? Sem problemas, eu estou familiarizado com eles. Eu definitivamente farei o trabalho. Parado ali perto, Morin finalmente deu um suspiro de alívio, sabendo que a vida de Deidara havia sido poupada. Gensou também assentiu satisfeito. Diferentemente da história original, onde todos os tipos de eventos inesperados podiam acontecer, era importante ficar de olho na Akatsuki, cuja missão de capturar bestas com cauda poderia causar sérios problemas. Naturalmente, Gensou queria monitorar cada movimento deles. Deidara, sendo membro do clã Agoromo, era o candidato perfeito para o trabalho. Claro, se Deidara tivesse se mostrado muito imprudente, Gensou estaria preparado para derrotá-lo. Felizmente, Deidara não era totalmente dominado por suas tendências explosivas, e ele concordou com a tarefa. Ainda assim, como precaução, Gensou tinha um plano B. Já que você está se juntando novamente ao clã Agoromo, você precisará receber a marca Agoromo. Enquanto Gensou falava, ele desapareceu de seu assento e reapareceu ao lado de Deidara, seus 5 dedos se acendendo com uma chama vermelha profunda. O quê? O que você vai fazer? Deidara sentiu algo ameaçador.
Morin rapidamente entrou na conversa. Deidara, esta é uma grande honra. O próprio líder do clã está colocando a marca Agoromo em você. De fato, foi uma honra significativa. Muitos na sala sentiram uma profunda sensação de admiração ao ver o líder do clã, que não colocava a marca Agoromo em ninguém desde o período dos estados combatentes, se preparar para marcar Deidara. Era um símbolo de orgulho, muito mais prestigioso do que receber a marca de anciãos ou outros idosos. Deidara ainda não entendia o significado do que estava acontecendo. Logo, ele sentiu uma dor ardente no peito. Felizmente, a dor veio e passou rapidamente. Quando terminou, Deidara olhou para baixo e encontrou um símbolo vermelho de um martelo e uma foice gravada em seu peito. E honestamente parecia bem artístico. Esta é a marca Agoromo. Morin, de bom humor, explicou as muitas funções da marca para Deidara, como detectar outros membros do clã, autoignição e localização. Localizando? O corpo de Deidara enrijeceu quando a palavra ecoou em sua mente. Caramba! Capítulo 172. Se alguém pensou que Deidara, ao descobrir suas origens no clã Agoromo, se dedicaria sinceramente a servir o clã, estava enganado. Este era o mesmo homem que havia abandonado sua posição como discípulo pessoal do terceiro Tsuchikage e potencial sucessor do título de quarto Tsuchikage, tudo por um capricho. Seu processo de pensamento era tudo menos normal. Forçado pelas circunstâncias, Deidara inicialmente planejou ficar com o clã Agoromo por um tempo, para ver se havia algum artista notável ou obras de arte inspiradoras que pudessem mantê-lo interessado. Se houvesse, ele ficaria assim como fez com Akatsuki. Caso contrário, ele encontraria uma oportunidade de partir, abandonando tanto o clã Agoromo quanto a Akatsuki, e continuaria sua jornada artística errante. No entanto, ele não esperava ser enviado de volta para Akatsuki como espião, e além disso ter a marca Agoromo plantada nele. Com essa marca capaz de rastrear sua localização, não importa onde ele fosse, o clã Agoromo poderia encontrá-lo. A mente de Deidara estava cheia de maldições por seu infortúnio. Mas Gensou ainda não tinha terminado. Para garantir que Deidara permanecesse motivado e obediente, a marca Agoromo era apenas uma salvaguarda. A verdadeira motivação ainda estava por vir. Você gostaria de testemunhar uma exibição de arte única na vida? Perguntou Gensou. Deidara ficou surpreso que Gensou sequer mencionou a palavra arte. Seus olhos brilharam, e sem hesitar, ele assentiu animadamente. Claro! Com isso, Gensou estendeu a mão e agarrou Deidara pelo ombro. Um vento forte soprou ao redor deles e num piscar de olhos, os dois desapareceram da vista dos outros presentes. Tudo aconteceu tão rápido, Deidara não conseguia nem abrir os olhos. Ele não tinha ideia de quanto tempo havia passado quando finalmente conseguiu abrir os olhos novamente. Eles agora estavam em terra firme. Não apenas isso, mas os selos em seu corpo foram quebrados, e seu chakra estava fluindo livremente novamente. Confuso, Deidara olhou para Gensou, sem entender o que ele estava planejando. Gensou sorriu levemente, estalando os dedos enquanto dizia: agora, é hora de você testemunhar uma arte verdadeiramente grandiosa. Estrondo. Explosões ensurdecedoras ecoaram pela região árida, como se o mundo inteiro estivesse sendo dilacerado por um evento cataclísmico. Mesmo de longe, era possível ver chamas subindo em direção ao céu. Houve vendavais, chuvas torrenciais, relâmpagos, meteoros, gelo, magma. Por um longo tempo, o caos continuou. Finalmente, tudo se acalmou, o céu clareou e a calma voltou. Baque. Deitado no fundo de uma enorme cratera, completamente exausto e coberto de fuligem, Deidara abriu a boca com baforadas de fumaça preta ainda saindo de sua garganta. Em nítido contraste, Gensou, que estava por perto, limpo e ileso, aproximou-se com o mesmo sorriso calmo, perguntando: bem, o que você acha? A cabeça de Deidara estava pesada demais para ser movida, mas seus olhos rolaram em direção a Gensou enquanto ele permanecia ali, atordoado, encarando-o por um tempo. Por fim, do fundo do seu coração, Deidara falou com genuína admiração: eu vi, arte verdadeira. Bom, Gensou assentiu satisfeito. Não foi em vão, dando a Deidara uma demonstração completa do que a verdadeira arte pode alcançar. Afinal, arte não foi uma explosão. Gensou mostrou a Deidara o quão longe esse tipo de arte poderia ir. Como ele esperava, Deidara, tendo experimentado isso em primeira mão, não tinha queixas. Na verdade, quando ele olhou para Gensou agora, seus olhos estavam cheios de admiração. Esse é o tipo de grande artista que eu estava procurando a minha vida toda. O coração de Deidara queimava com uma paixão recém-descoberta. Na verdade, alguém com a personalidade de Deidara poderia ser facilmente controlado, desde que você encontrasse a abordagem certa. Para alguém como Deidara, a melhor abordagem era proporcionar a ele uma experiência chocante e inesquecível em sua área mais amada, a arte. Felizmente, a obsessão de Deidara era com explosões, não com pintura ou canto. No reino da destruição devastadora e poderosa, Gensou, com sua maestria em inúmeros jutsus e múltiplos Kekkei Genkai, era um especialista inegável. Com todo o seu poder em exibição, ele conquistou Deidara completamente. Esqueça Uchiha Itachi, esqueça Pen. Nenhum deles importava tanto para Deidara quanto Agoromo Gensou agora. Depois que você se recuperar dos ferimentos, retorne para Akatsuki, ordenou Gensou. Sim, chefe, Deidara respondeu imediatamente. Gensou olhou para ele. Me chame de líder do clã. Sim, líder do clã. Graças ao ninjutsu médico, não demorou muito para Deidara se recuperar completamente. Bata, bata. Seu pássaro de argila batia as asas enquanto voava pelo céu.
De pé nas costas do pássaro, mais uma vez vestindo seu uniforme da Akatsuki, Deidara olhou para trás com saudade para a fortaleza aérea agora escondida. Se dependesse dele, ele teria ficado ao lado de Gensou para sempre, discutindo arte com um artista tão grande, em vez de retornar a Akatsuki como espião. Anteriormente, Deidara achava que os membros da Akatsuki eram muito habilidosos, dignos de serem chamados de artistas por direito próprio. Mas agora, como posso criar uma grande arte se me cerco de tais vermes? Deidara suspirou profundamente. Mas ele não podia desobedecer ao grande artista, seu mentor, ou melhor, seu líder de clã. Bem, se for esse o caso, terei que trabalhar duro como espião e derrubar a Akatsuki o mais rápido possível para poder retornar. Deidara se animou. Ele até começou a se perguntar se deveria resolver o problema por conta própria, talvez matar alguns membros da Akatsuki ou tentar colocá-los contra a organização. Embora os ideais artísticos de Sasori sejam completamente opostos aos meus, pelo menos ele é um artista genuíno. Talvez eu possa convencê-lo a mudar de lado. Deidara coçou o queixo, refletindo enquanto seu pássaro de argila voava firmemente em direção ao seu destino. Uma hora depois, em um penhasco remoto na Terra do Fogo, o pássaro de argila pousou e quando Deidara saltou, ouviu uma voz familiar ao seu lado. Deidara, você ficou fora por tanto tempo que pensei que estivesse morto. Virando a cabeça, Deidara viu Sasori, vestido com seu uniforme da Akatsuki, caminhando em sua direção. Com um sorriso, Deidara o cumprimentou alegremente e relaxa Sasori. A arte do ainda não fez um nome para si no mundo ninja, então como eu poderia estar morto? Eu já te disse muitas vezes, o nome é apenas um fardo. Sasori respondeu sem expressão, avaliando Deidara antes de perguntar. O que aconteceu? Deidara deu de ombros. Eu estava trabalhando em alguma arte quando um grupo chamado Hokiage Clan me interrompeu. É por isso que me atrasei. Sasori sabia exatamente o que Deidara queria dizer com trabalhar em arte, mas a menção ao clã Hokiage despertou sua curiosidade. Caçadores de ninjas. Ah, você os conhece, Sasori? Eu sei deles. Sasori tinha sua própria rede de informações e estava ciente de muitas coisas que aconteciam no mundo ninja. A mente de Deidara começou a girar e ele sugeriu. Ei, Sasori, que tal nos unirmos e derrotarmos o clã Hokiage juntos? Aqueles bastardos me emboscaram e depois fugiram antes que eu pudesse persegui-los. O plano real de Deidara era atrair Sasori para a Terra das Ondas, onde o líder do clã poderia capturá-lo. Então, ele poderia persuadir Sasori a se juntar ao lado deles. Mas Sasori não mordeu a isca. Não estou interessado. Se o clã Hokiage tivesse algum Kekkei Genkai, Sasori poderia ter se inclinado a transformá-los em marionetes humanas. Mas não o fizeram. A missão do líder é mais importante, Sasori o lembrou. Ainda estamos procurando Três Caudas? Deidara gemeu. O oceano é enorme, e aquela tartaruga gosta de se esconder no fundo. Estamos procurando há dias e ainda não a encontramos. Como vamos encontrá-la? A busca pelo selvagem Três Caudas era uma tarefa recorrente para Akatsuki. Mas o vasto oceano tornou quase impossível encontrar qualquer vestígio da besta. Desta vez não foi diferente. Como um dos principais pesquisadores, Deidara passou incontáveis dias entediantes vasculhando os céus, mas ainda não encontrou nada. Ele queria desistir, mas a mensagem de Sasori era que eles deveriam trabalhar horas extras nessa tarefa. Era a ordem do líder. Com uma classificação tão baixa na hierarquia da Akatsuki, Deidara não conseguiu argumentar. Ele concordou de má vontade, embora sua insatisfação fosse evidente. Ainda assim, em seu coração, ele acrescentou outro motivo para derrubar a Akatsuki. Usando seus membros como cavalos de batalha, era preciso acabar com isso. Capítulo 173. Rachadura. O som de engrenagens girando ecoou enquanto uma pequena chama se acendeu, acendendo um cigarro. Algumas nuvens de fumaça subiam preguiçosamente no ar enquanto Sarutobi Azuma, segurando o cigarro entre dois dedos, dava uma longa tragada, exalando com um suspiro de relaxamento antes de se virar para seus 3 alunos. Chegamos à Terra das Ondas. A missão de escoltar a delegação está pela metade. Assim que os deixarmos em seus alojamentos, vocês terão 2 dias de folga. Então, Shikamaru, Shoji, Ino, sintam-se livres para explorar onde quiserem. Ao ouvir isso, Shikamaru deu de ombros, parecendo exausto como sempre. Esqueça, eu prefiro dormir um pouco. Embora essa missão não tenha sido perigosa, lidar com os aristocratas da Nação do Fogo foi exaustivo. Era impossível satisfazê-los. Um dia eles se cansavam de andar de palanquim, decidiam que era muito cedo para continuar viajando e insistiam em acampar cedo. No dia seguinte, eles reclamavam do desconforto de acampar ao ar livre e desviavam da rota planejada para descansar em uma cidade. Uma vez na cidade, eles passavam o dia inteiro ouvindo música e aproveitando outros luxos. Shikamaru esteve em muitas missões e lidou com todos os tipos de clientes, mas esses oficiais em particular da Nação do Fogo eram diferentes. Eles agiam como bem entendiam, mas eram estranhamente amigáveis com os ninjas. Sempre que tinham algo bom para comer, beber ou aproveitar, eles convidavam o time para participar, compartilhando o luxo. Era um estranho equilíbrio de camaradagem e frustração, pois eles nunca ouviam os conselhos dos ninjas para sua própria segurança. Felizmente não houve ataques inimigos ao longo do caminho. Caso contrário, com o quão desorganizada a jornada deles havia se tornado, haveria problemas. Agora que a delegação foi entregue em segurança na Terra das Ondas, tudo que Shikamaru queria era dormir sem interrupções. Shoji também não estava interessado em se mudar, mas por razões diferentes.
Graças à comida farta compartilhada pelos oficiais, ele tinha comido mais do que o suficiente na viagem e agora precisava urgentemente de digestão. No final, a única interessada em explorar o país desconhecido era Ino. Ao contrário de Shikamaru, que estava mentalmente esgotado, e Shoji, que estava fisicamente sobrecarregado, Ino estava animada. Esta era sua primeira vez perto do oceano, e ela estava ansiosa para aproveitar a praia, que também havia sido visitada por sua amiga Sakura e onde algumas histórias fascinantes haviam se desenrolado. Essa é minha primeira vez na praia. Definitivamente vou brincar na praia. Ela até havia embalado um maiô para se preparar. Vão se quiserem, disse Azuma, conduzindo seus alunos e a delegação para seus alojamentos. Ao chegarem à estalagem, notaram algo estranho por perto. Uma antiga mansão de daimyo, agora reduzida a ruínas. Apenas uma placa havia sido erguida, e o resto do lugar ainda estava passando por reconstrução. Este lugar foi bombardeado? E o alvo era a mansão do daimyo. Ao contrário de seus alunos que cresceram na Vila Oculta da Folha, Azuma, um ex-membro dos 12 Guardiões Ninja, entendeu imediatamente a gravidade da situação. Ele rapidamente questionou o oficial da Terra das Ondas que os estava guiando. O oficial respondeu: há algum tempo, alguns nobres rebeldes que se opunham ao governo do daimyo contrataram ninjas para assassinar o novo daimyo. Felizmente, os protetores contratados pelo daimyo, o clã Hokiage, estavam presentes. Após uma batalha feroz, eles derrotaram os inimigos e frustraram a conspiração. A mansão do daimyo foi destruída como resultado da luta. Um conflito interno, Azuma sentiu com conhecimento de causa. Contanto que não fosse outra vila tentando interferir na Terra das Ondas, estava tudo bem. Quanto ao Hokiage Clã, Azuma tinha ouvido falar deles. Eles eram um grupo mercenário com uma reputação sólida, conhecidos por sua força e sua falta de laços com qualquer uma das vilas escondidas. Ele não estava particularmente preocupado com ninjas mercenários que simplesmente trabalhavam por dinheiro. O inimigo devia ser bem forte, comentou Shikamaru, observando as ruínas da mansão e analisando as consequências da batalha. De fato. Mas já que o incidente acabou, não é nossa função nos aprofundar mais. Azuma deu um tapinha no ombro de Shikamaru e então conduziu o grupo para dentro. A noite passou sem incidentes. No dia seguinte, com Shikamaru sem vontade de sair da cama e Shoji muito focado em se deliciar com a culinária local, Ino se viu lamentando a preguiça de seus companheiros de equipe. Frustrada por eles estarem desperdiçando a oportunidade de se juntar a ela na praia, ela murmurou que eles nunca teriam um encontro em suas vidas. Finalmente, ela decidiu ir para a praia sozinha, levando seu maiô. Como uma nação insular, a Terra das Ondas ostentava uma linda praia dourada com águas cristalinas. Embora a praia não fosse muito desenvolvida, ela ainda atraía visitantes. Entretanto, como o antigo daimyo tornou a vida dos cidadãos tão difícil que eles mal conseguiam comprar comida, poucas pessoas tinham tempo livre para passeios na praia. Agora que o daimyo estava morto, o país estava de luto, e aqueles que estavam apenas começando a se recuperar dos tempos difíceis não ousaram quebrar a atmosfera solene para se divertir na praia. Apenas alguns poucos, como os ninjas, eram indiferentes a tais preocupações. Uma dessas pessoas já havia chegado cedo à praia, descansando em uma cadeira de praia que havia trazido consigo, usando óculos escuros, aproveitando o sol e a brisa do mar. Esta não foi a primeira visita de Agoromo Gensou à praia. Depois de encerrar seus negócios com Deidara, ele descobriu esta praia e agora vinha aqui com frequência para relaxar em dias de bom tempo e refletir sobre seu treinamento. Embora seu treinamento estivesse progredindo de forma constante, Gensou havia encontrado recentemente um grande problema. Tanto os orbes da busca da verdade quanto o domínio da coleção de linhagens eram suas principais áreas de foco, mas ultimamente, o progresso dos dois estava fora de sincronia. Normalmente, o processo de criação de orbes de busca da verdade e a integração dos poderes da coleção de linhagem andavam de mãos dadas. Ambas exigiam uma compreensão e maestria completas do Yin, Yang e dos 5 elementos, entrelaçando e harmonizando essas forças. A principal diferença era que os Truth Seeking Orbs exigiam menos chakra e eram menores em escala, enquanto a Bloodline Collection exigia muito mais chakra e era maior em escopo. Normalmente, Gensou progredia primeiro com os Truth Seeking Orbs, usando os insights obtidos para aprimorar seu trabalho com a Bloodline Collection. Esse método funcionou bem por muito tempo, mas recentemente algo deu errado. Enquanto seu domínio dos orbes da busca da verdade continuava a melhorar, seu progresso com a coleção de linhagens estagnou. A princípio, Gensou não prestou muita atenção, pois era normal que os orbes avançassem mais rápido que a coleção de linhagens. Entretanto, com o passar do tempo e o aprofundamento de sua compreensão do Yin Yang e dos 5 elementos, e conforme sua habilidade de manter os orbes por períodos mais longos crescia, ele percebeu que as mesmas técnicas e princípios não estavam tendo nenhum efeito em seu treinamento de coleção de linhagem. Mais especificamente, não era que eles não tivessem efeito, era que no momento crítico da conclusão, algo invisível parecia bloquear a integração final. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia passar. Ficou claro que mesmo que ele aperfeiçoasse os orbes de busca da verdade, isso não desbloquearia todo o potencial da coleção de linhagem, como ele esperava. Então, poderia ser um problema de chakra? Gensou ponderou. Capítulo 174. Gensou tirou os óculos escuros e estendeu a mão. Um orbe preto aparentemente inofensivo, mas incrivelmente destrutivo, rapidamente se formou em sua palma.
A coleção do Odline agora será alterada para QQSM? A facilidade com que ele agora criava a bola de busca da verdade estava muito longe do processo cauteloso e passo a passo que ele empregava antes. Isso sinalizou o progresso considerável de Gensou no domínio das técnicas Yin Yang e dos 5 elementos. No entanto, apesar desse crescimento no conhecimento, a questão estava na aplicação prática dessas técnicas. Era como se Gensou tivesse dominado matemática complexa, mas quando apresentado a um exame solucionável, ele se viu incapaz de escrever as respostas, não porque lhe faltasse o conhecimento, mas porque sua caneta tinha ficado sem tinta. Cerrando o punho, o Trufseek em orbe em sua mão desapareceu instantaneamente. Gensou fechou os olhos, focando no funcionamento interno de seu corpo. As 7 naturezas de chakra, terra, fogo, vento, água, relâmpago, yin e yang, surgiram dentro dele misturando-se e entrelaçando-se em uma dança profunda e intrincada. Cada elemento fundiu-se perfeitamente com os outros, tornando-se um. De repente Gensou abriu a mão direita, liberando uma torrente de chakra violento que dividiu o mar à sua frente em 2, e a força continuou a rugir à distância. Como eu pensava, ainda não funciona, Gensou murmurou balançando a cabeça. Se seguir o caminho do orbe da busca da verdade para dominar o QQSM estivesse errado, então ele não teria visto nenhum progresso em seu treinamento de QQSM desde o início. Se o método estava correto, mas parou de produzir resultados, então o problema não estava nos orbes da busca da verdade, mas sim no próprio QQSM. Embora tanto os orbes da busca da verdade quanto o QQSM fossem baseados na fusão do Yin Yang e dos 5 elementos, a diferença entre eles era a grande escala de chakra necessária. Os orbes da busca da verdade, embora poderosos, foram definidos como uma forma de ninjutsu e, portanto, exigiam uma quantidade limitada de chakra para serem executados. O QQSM, por outro lado, era um poder que transcendia Kekkei e até mesmo Kekkei-ta, oferecendo ao portador a força de um ser do nível do sábio dos 6 caminhos. O chakra necessário para exercer tal poder era enorme. Gensou já havia considerado essa possibilidade, embora tivesse assumido que a vasta quantidade de chakra só seria necessária quando o QQSM fosse totalmente realizado. No entanto, parecia que a necessidade de imensas reservas de chakra havia chegado mais cedo do que o esperado. Gensou, que nunca havia se preocupado com suas reservas de chakra antes, agora se viu lutando com a percepção de que seu chakra poderia não ser o suficiente para dominar o QQSM. Ele sempre pensou que suas reservas de chakra, a par com as das bestas com cauda, seriam suficientes. Mas parecia que ele havia subestimado o verdadeiro escopo do QQSM. Técnicas como Yomotsu Irazaka, ossos de cinzas matadores e o ataque de vácuo dos 80 deuses faziam parte do QQSM. Ao longo dos 1000 anos de história do mundo ninja, apenas 2 pessoas, Kaguya Tsutsuki e Agoromo Tsutsuki, exerceram todo o poder da rede. Refletindo mais, Gensou percebeu que Kaguya havia adquirido suas habilidades ao consumir o fruto de chakra da árvore divina, concedendo-lhe instantaneamente o poder do QQSM. Seu filho, Agoromo, herdou uma parte de seu chakra e foi ainda mais fortalecido pelo Rinnegan, permitindo-lhe desenvolver o QQSM naturalmente. Depois de se tornar o sábio dos 6 caminhos, Agoromo percebeu completamente o poder da rede. Para essas 2 figuras, especialmente Kaguya, suas experiências foram únicas e impossíveis de reproduzir. No entanto, uma coisa era clara: o chakra necessário para empunhar o QQSM era muito maior do que Gensou havia previsto. Como eu aumento minhas reservas de chakra? Gensou refletiu, tornando-me um Jinchuriki. Isso não seria suficiente. Ele pensou nas raízes de sua linhagem, Kaguya. Antes de sua ressurreição, o Zetsu Negro não só havia reunido 10 caudas, mas também usado o Tsukuyomi infinito para absorver o chakra do mundo inteiro. E mesmo assim, Kaguya ainda não estava em seu auge. Ela também tentou recuperar o chakra dentro de Naruto e Sasuke, que originalmente pertencia a Agoromo. Isso demonstrou quão terrivelmente vastas eram as reservas de chakra de um verdadeiro usuário de QQSM. Até a Shirama empalideceu em comparação. Para completar o QQSM, uma única besta com cauda estava longe de ser suficiente. Quanto a outros métodos dentro do mundo ninja para aumentar o chakra, como a água heroica, fragmentos de meteorito ou as caudas zero, eles eram apenas gotas no oceano comparados ao que Gensou precisava. Enquanto Gensou pensava nisso, passos se aproximaram por trás. O chakra da pessoa que se aproxima é igual ao de um Jonin. Sua liberação de Yin é particularmente forte, mais parecida com técnicas secretas do que com Genjutsu. Um ninja estrangeiro? Não. Esse chakra parece familiar. Sem nem se virar, Gensou já havia avaliado a identidade do recém-chegado. O chakra de cada ninja carregava uma assinatura única, e alguém como Gensou poderia identificá-los sem precisar vê-los. Depois de pensar um pouco, Gensou se lembrou de quem era, Yamanaka Ino, a garota com quem ele havia falado quando estava disfarçado. Gensou silenciosamente colocou seus óculos escuros de volta e com um movimento de sua mão, alterou sua aparência. Ele não estava a fim de um confronto e preferiu aproveitar o sol em paz. Estranho, este deveria ser um ponto turístico popular. Mas por que só tem uma pessoa aqui? Poucos momentos depois, Ino chegou à praia transbordando de excitação. Mas quando olhou ao redor, a visão diante dela não correspondia nem um pouco às suas expectativas. Eu vim ao lugar errado? Ela murmurou.
Ainda assim, o cenário aqui é bem bonito. A brisa quente do mar, a areia macia sob seus pés e o vasto oceano se estendendo à sua frente garantiram a Ino que ela estava no lugar certo. Ela olhou para a única outra pessoa na praia, um homem recostado em uma cadeira, aparentemente dormindo e usando óculos escuros. Achando que seria rude incomodá-lo, ela decidiu não puxar assunto. Já que estou aqui, é melhor eu me divertir, ela pensou, sorrindo enquanto encontrava um lugar isolado para vestir seu maiô. Com um mergulho, Ino se transformou em uma graciosa sereia, aproveitando seu tempo no oceano. A garotinha daquela época cresceu, pensou Jinsou, observando-a brincar na água por trás dos óculos escuros. Ao contrário de Sasuke, que cresceu sob sua supervisão, a transformação de Ino foi mais marcante para ele. Equipe Azuma, hein? Ao ouvir sobre a delegação da Nação do Fogo, Jinsou sabia que uma equipe de Konoha os acompanharia. Nenhum vento vai soprar aqui como em Shippuden, Jinsou refletiu, desviando o olhar de Ino e voltando-o para o mar. Refletindo sobre seus pensamentos anteriores, seus olhos se aprofundaram enquanto ele olhava para o horizonte. Se for esse o caso, serei eu quem vai trazer um novo vento. Capítulo 175. No vento uivante, o som claro dos sinos de vento ecoou pelas montanhas. Duas figuras, ambas vestidas com túnicas pretas adornadas com nuvens vermelhas, caminhavam silenciosamente pelos caminhos da montanha, seus chapéus cônicos escondendo seus rostos. Os anéis em seus dedos, marcados com os kanjis Shu e Nan, revelavam suas identidades. Kizami olhou para seu companheiro silencioso, Itachi. Desde a derrota esmagadora nas mãos de Jinsou, Itachi se tornou ainda mais retraído do que antes. Kizami, que conhecia Itachi bem, podia sentir que seu companheiro de equipe estava sobrecarregado por algo mais pesado do que o normal. Parecendo notar o olhar de Kizami, Itachi perguntou calmamente, encontramos algum vestígio do Jinchuriki do Quatro Caudas? Ainda não, Kizami respondeu com um sorriso, aquele velho é bom em se esconder. Encontrá-lo nessas montanhas não será um trabalho rápido. Itachi olhou para o céu, nuvens escuras rolando à distância. Sua voz, desprovida de emoção, carregava um peso estranho quando ele disse, devemos nos apressar. Não tenho muito tempo restante. Não tem muito tempo? Kizami ficou surpreso. Então, sua expressão ficou séria quando ele perguntou, é sua saúde? Ele sabia muito bem que o corpo de Itachi estava se deteriorando ao longo dos anos. Mas dessa vez não foi isso. Itachi balançou a cabeça levemente e murmurou, o inevitável está chegando. Terra das Ondas, Fortaleza Celeste. Hoje era uma ocasião rara. Os membros do clã Uchiha, que geralmente cuidavam de seus respectivos deveres, se reuniram lentamente no escritório de Jinsou. Todos os Uchiha sobreviventes que tinham sido trazidos para a segurança anos atrás, junto com Sasuke, estavam agora presentes. Ei Sasuke, você tem alguma ideia do porquê Jinsou-sama nos chamou aqui? Jin, que tinha se tornado pai recentemente, perguntou com um toque de ansiedade. Ele havia planejado fazer sopa de peixe para sua esposa grávida, mas quando estava prestes a ir para casa, a convocação chegou. Ele temia a punição que poderia enfrentar se demorasse muito. Sasuke, recém-saído do treinamento, balançou a cabeça. Ele também não tinha ideia do porquê eles estavam reunidos. No entanto, Izumi, que estava observando a cena silenciosamente, de repente percebeu algo. Seus olhos se arregalaram em choque e, sem aviso, seu Sharingan foi ativado, brilhando em vermelho. O que houve, Izumi? Zen perguntou, notando sua rara demonstração de emoção. Estou bem, Izumi respondeu, embora seu coração disparasse com suspeitas. Ela hesitou em expressar seus pensamentos em voz alta, preocupada que pudesse dar esperanças a todos prematuramente. Ela se recompôs, sinalizando para Jin e Sasuke que estava bem, e se acomodou em uma espera tensa. Não era apenas Izumi, alguns dos membros Uchiha mais astutos também estavam contando cabeças e pareciam sentir a importância da reunião. Um ar de expectativa e inquietação encheu a sala, como a calmaria antes da tempestade, até que o silêncio foi quebrado pela abertura de uma porta. Jinsou entrou na sala, sua expressão ilegível enquanto ele passava pelos Uchiha reunidos e se sentava. Seu olhar varreu Izumi e os outros antes de falar com uma voz calma e comedida. Parece que alguns de vocês já adivinharam por que foram chamados aqui. Izumi e os outros que tinham antecipado o que poderia vir a seguir, sentiram seus corações dispararem. Suas mãos se fecharam reflexivamente. Você está certo, Jinsou continuou sem demora. A razão pela qual eu os reuni aqui é pelo objetivo que vocês perseguiram por todas as suas vidas. O responsável pelo massacre do clã Uchiha, Uchiha Itachi, está prestes a encontrar seu fim. Estrondo. Naquele momento, as emoções reprimidas dos membros Uchiha não puderam mais ser contidas. Chakra explodiu descontroladamente, enchendo a sala com uma onda caótica de energia. Conforme o peso das palavras de Jinsou se aprofundava, os Uchiha presentes irromperam em excitação, júbilo e uma sede avassaladora por vingança. Um por um, o Sharingan foi ativado, seus olhos vermelhos queimando com intensidade. Pai, irmã, irmão, finalmente eu posso vingar vocês. Jin, que há muito havia se esquecido de sua sopa de peixe, cerrou os punhos, seu rosto contorcido de fúria. Pai, mãe, o dia finalmente chegou. Uchiha Kyo, tomado pela emoção, enxugou suas lágrimas. Até Uchiha Yokushi, que sempre viu o choro como uma fraqueza, não conseguiu segurar as lágrimas ao pensar nos avós que o criaram, mas nunca viveram para ver a paz. Avô, avó, eu juro, vou matar aquele monstro. Irmão, cuide de mim. Itachi será punido dessa vez. Misa, eu não vou recuar novamente. As emoções eram muito intensas, reprimidas por muito tempo.
Esses Uchiha esperaram muito tempo por esse momento. Desde o massacre do clã Uchiha no 55º ano de Konoha, os sobreviventes sonhavam com vingança. Mas Itachi era poderoso demais. Mesmo seus membros mais habilidosos, aqueles com Sharingan totalmente desperto, não podiam esperar se igualar a ele em batalha. Então eles esperaram. 1 ano. 2 anos. Eles suportaram, treinando em silêncio, esperando que um dia, eles seriam fortes o suficiente para se vingar. Mas será que eles realmente conseguiriam? Uchiha Itachi era um prodígio, sua força é insuperável. Por tanto tempo, Uchiha não sentiu nada além de desespero. Isto é, até Sasuke chegar, acompanhado do lendário Gensou, um homem que é mencionado no mesmo nível de Uchiha Madara. Daquele momento em diante, os sobreviventes Uchiha oprimidos viram um lampejo de esperança. Eles se devotaram a Gensou, derramando seu sangue e suor para provar seu valor, tudo na expectativa de ouvir as palavras que tinham acabado de ser ditas. Agora, a hora havia chegado. Enquanto a sala se enchia com o brilho vermelho sangue do Sharingan, Gensou permaneceu calmo, sua presença firme e inabalável. Quando Uchiha conseguiu controlar suas emoções, ele deu suas ordens. Esta missão está aberta a todos os Uchiha, disse Gensou. Uchiha Sasuke, você liderará. Desde os 7 anos de idade, Sasuke sonhava com esse dia. Conforme as palavras de Gensou foram registradas, ele soltou o aperto de sua espada, que havia deixado sua palma branca, e deu um passo à frente. Seus olhos queimavam com uma intensidade feroz enquanto ele abaixava a cabeça profundamente. Sim, ele declarou. Gensou continuou. Você tem um dia para se preparar. Partimos às 7 da manhã amanhã. O alvo é o Santuário Naka. Sim, os Uchiha responderam em coro, suas vozes cheias de determinação. Capítulo 176. A missão era iminente. Após deixar o escritório de Gensou, Jin retornou para sua casa passo a passo. O som da porta se abrindo ecoou. Por que você está voltando tão tarde? Jin, você ficou ousado? A esposa de Jin, agora visivelmente grávida, imediatamente começou a repreendê-lo. De repente, ela notou a expressão de Jin, e seu rosto mudou. Ela pareceu entender algo e rapidamente engoliu o resto de suas palavras. Depois de apertar os lábios, ela deu um passo à frente e pegou o peixe marinho que Jin estava segurando, seu olhar complicado, mas eventualmente se transformando em determinação. Vou preparar o jantar, você deve descansar bem. Como esposa, ela era quem mais entendia Jin. Seu estado atual só poderia ser explicado por uma situação. Claro, a esposa de Jin estava preocupada, mas ela sabia exatamente por que seu marido vivia daquele jeito, então ela não tentaria dissuadi-lo. Tudo que ela podia fazer era silenciosamente apoiá-lo por trás. O som de fritura logo ecoou da cozinha. Normalmente, Jin corria para ajudar nas tarefas da esposa, mas agora ele pegou uma pedra de amolar, desembainhou sua espada curta e começou a afiar sua lâmina com toda a sua força. No tempo que se seguiu, os sons de cozimento e afiação encheram a casa aquecida, começando distintos, mas gradualmente se entrelaçando, misturando-se perfeitamente. Neste momento, assim como Jin, muitos Uchiha estavam afiando suas lâminas e preparando suas ferramentas ninja. Havia também pessoas como Izumi, que segurava uma fotografia velha e amarelada, falando silenciosamente com as pessoas nela retratadas. Por último, Sasuke ficou em silêncio no telhado, olhando para a lua brilhante sob a noite escura. A mesma noite, a mesma lua. Meu irmãozinho tolo. Aquele homem certa vez ficou diante dele com um rosto frio dizendo: se você quer me matar, me odeie, me deteste, e então sobreviva de uma forma feia. Corra, continue correndo só para viver. Até o dia em que você tiver os mesmos olhos que eu, então venha me encontrar. Rachadura. Um raio irrompeu do corpo de Sasuke, destruindo as memórias que surgiram diante de seus olhos. Ele olhou para a lua acima dele e disse friamente: não viverei de acordo com seus desejos. Eu trilhei meu caminho, do meu jeito. Itachi, espere por mim. Na manhã seguinte, todos os Uchiha se reuniram no teleférico da Vila Jomai. Além deles, aqueles que se deram bem com os Uchiha ao longo dos anos também vieram se despedir deles. Kei, que tinha vindo com a esposa de Jin, deu um tapinha nos ombros de Sasuke, Izumi e Jin. Sabendo do significado dessa jornada, ele não disse muito, apenas proferindo 2 palavras. Boa sorte! Os 3 assentiram. Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Gensou chegou. Toda a área ficou em silêncio. Sair. Sem mais palavras, Gensou acenou com a mão e assumiu a liderança. Ele também se juntaria a eles nessa missão. Não apenas para ajudar os Uchiha, mas também para ver pessoalmente algo no Santuário Naka. Vendo Gensou já agindo decisivamente, todos os Uchiha imediatamente o seguiram. Do começo ao fim, eles nunca questionaram se Itachi estava lá ou se ele iria para o Santuário Naka. Já que Gensou-sama havia dado a ordem, tudo estava fora de questão. Os fantasmas dos Uchiha começaram sua jornada de vingança. Como alvo dessa vingança, Itachi sentou-se perto de um penhasco, virando a cabeça para olhar a batalha feroz entre os Jinchuriki das 4 caudas e Ikizami. Liberação de lava, técnica de rochas escaldantes. Liberação de água, grande onda explosiva de colisão de água. O resultado já estava determinado. Itachi retirou seu olhar, não mais observando, e em vez disso continuou olhando para o horizonte distante. Ultimamente parecia que ele havia previsto algo. Seu olhar profundo esperava silenciosamente. Finalmente. Hoje, neste momento, sentindo a perturbação do outro lado do seu contrato de invocação, Itachi baixou as pálpebras e suspirou suavemente. Eles vieram. Estrondo.
uma nuvem de fumaça branca subiu ao lado de Itachi. Quando a fumaça se dispersou, um grande gato malhado laranja com metade do tamanho de uma pessoa, com um ábaco dourado em volta do pescoço e 2 anéis de ouro novos e brilhantes nas patas, apareceu diante dele. Meu Vexpress sinceramente ao seu dispor. Aqui está uma carta para Itachi. Por favor, aceite, Miau, o grande gato malhado disse enquanto entregava uma carta para Itachi. Devido à influência de Shizui, o animal de invocação de Itachi sempre foram corvos. Entretanto, o clã dos gatos ninjas, sendo fornecedores de armas e corretores de informações para os Uchiha, manteve um bom relacionamento com o clã por muitos anos. Tendo feito muitas missões para o clã dos gatos ninja no passado, Itachi, assim como outros membros do clã, assinou um contrato de invocação com eles quando era jovem. Ele simplesmente não os convocava muito. Mas dessa vez foi o clã dos gatos ninjas que entrou em contato primeiro. Itachi já tinha um palpite sobre quem enviou a carta. Ao abri-lo, ele encontrou uma mensagem curta. Santuário Naka para resolver tudo. A assinatura era simplesmente Uchiha. Sasuke, tem outros também? Depois de queimar a carta até as cinzas, Itachi falou calmamente. Ele partiria em breve. Não apenas porque por trás desses Uchiha estava Gensou. Sob seu comando, recusa não era uma opção. Ainda mais porque seu tempo estava realmente se esgotando. Depois da batalha com Gensou, os problemas ocultos em seu corpo ficaram mais graves, e ele não conseguiu aguentar muito mais tempo. Mesmo sem esta carta, Itachi teria encontrado um tempo para enfrentar Sasuke. Finalmente para passar seu Mangekyou Sharingan para Sasuke. Quanto ao ódio de Sasuke pela Vila da Folha, sem o Mangekyou de Shizui, Itachi não podia fazer nada e não queria mais tentar. Nos momentos finais de sua vida diante da escolha entre Sasuke e a vila, Itachi ainda escolheu Sasuke. Miau, obrigado pelo seu patrocínio. A taxa para uma entrega é de 200 mil ryu. O grande gato malhado, ainda sem sair, estendeu sua pata fofa, sorrindo timidamente enquanto pedia a encomenda a Itachi. Itachi calmamente tirou 200 mil ryu e entregou. Obrigado, ansioso pela sua próxima visita, Miau. O grande gato malhado aceitou o dinheiro, sorrindo de alegria, então acenou em despedida com uma pose de gato acenando antes de desaparecer em uma nuvem de fumaça. 5 minutos depois, Kizami se aproximou, jogando o inconsciente Jinchuriki do Furtaios, no chão com um sorriso. Esse velho era bem durão. Mas no final, ele foi pego. Itachi, vamos informar o chefe agora. Não. Itachi se levantou. Eu tenho um lugar para ir, Kizami. Vou deixar os Jinchuriki do 4 caudas com você. Algum lugar para ir? Kizami franziu a testa. É importante? Itachi olhou para cima enquanto as gotas de chuva começavam a cair. Deixando a chuva molhar seu rosto, ele permaneceu calmo. Sim, muito importante. Capítulo 177. Antes da época em que carregar um saco de arroz subindo vários lances de escada se tornara uma luta, a economia da vila estava prosperando, e seu PIB per capita estava entre os melhores do mundo shinobi. Tirando o grupo ocasional de vilões tentando destruir Konoha sem sucesso, o índice de felicidade dos moradores era bem alto. Nos feriados, as ruas e vielas da vila ficavam lotadas de moradores aproveitando o dia. É claro que não faltaram shinobi bem pagos de Konoha. Hoje foi dia de folga. Os chamados dos lojistas, as brincadeiras dos amigos e as risadas das crianças enchiam o ar, mais alto do que nos últimos dias. A vila inteira estava agitada, exceto por uma área. O outrora glorioso território do clã Uchiha agora parece uma cidade fantasma, após o trágico massacre do clã. O terreno Uchiha ficava na área mais remota da vila. Embora expansivo, com tantas vidas perdidas, ninguém estava disposto a vir para cá desde então, muito menos viver lá. Com o passar do tempo, os outrora magníficos terrenos do clã Uchiha ficaram dilapidados. Um olhar mais atento revelou vestígios do massacre daquela noite fatídica ainda visíveis. Paredes cobertas de musgo, ervas daninhas crescidas, muros altos desmoronados, um cenário de decadência cinza e verde. A única coisa com um pouco de cor viva era o brasão do clã Uchiha, ainda impresso em lugares visíveis. Depois que Sasuke, que deveria ter herdado tudo isso, desertou da vila, os territórios Uchiha deveriam desaparecer completamente. Mas hoje, seus antigos donos finalmente retornaram. Bocejo. No portão da vila, Kamizuki Izumo, um dos 2 guardiões do portão de Konoha, que estava sentado atrás da mesa responsável pelo registro de entrada, não conseguiu evitar um bocejo, o que levou seu amigo Kotetsu Agane, ao lado dele, a bocejar também, espreguiçando-se preguiçosamente. Um dia tão bonito, um clima tão bonito, todos estão aproveitando suas férias. Kotetsu, mas aqui estamos nós, trabalhando horas extras, guardando o portão de manhã até a noite, sem nem poder mudar para outro emprego. Honestamente é tão chato. Izumo reclamou depois de terminar seu bocejo. Ouvindo isso, Kotetsu respondeu com uma expressão séria. Izumo, o tempo todo, Okage-sama nos confiou o importante dever de guardar o portão por causa da confiança absoluta em nós dois. Pense só, se Konoha fosse invadida, onde a primeira batalha aconteceria? Bem aqui. É precisamente por causa de nossa habilidade e senso de responsabilidade que nos foi dado esse dever. Então o Okage-sama nos valoriza tanto. Izumo sentiu-se envergonhado por sua recente negligência, sentando-se imediatamente ereto com os olhos afiados, não deixando nenhum intruso passar pelos portões. No entanto, Kotetsu então acrescentou, embora mudar para outro emprego possa ser bem legal. Afinal, com nossas habilidades, deveríamos estar brilhando intensamente por Konoha em todos os tipos de situações.
Kotetsu, você também tem razão. Izumo concordou com a cabeça. Mas assim que ele terminou de falar, Izumo de repente percebeu que algo estava errado. Hein? As palavras de Kotetsu significaram: não foi isso que eu disse no começo? Ele virou a cabeça, querendo discutir mais com Kotetsu. Só então, uma série de sons rápidos e sibilantes se aproximavam do lado de fora do portão, chegando cada vez mais perto. Alguém está vindo. A julgar pelo som, são mais de 10. Houve alguma missão envolvendo uma equipe tão grande recentemente? Izumo rapidamente reuniu seus pensamentos, esquecendo a conversa anterior, e trocou um olhar com Kotetsu, que também havia ficado sério. Eles rapidamente se moveram para o portão, prontos para receber os visitantes. Logo eles os viram. Sem protetores de testa, eles não eram shinobi de Konoha. Cabelo preto, olhos pretos envolto em azul. Nas capas, parecia haver uma espécie de símbolo de clã. Izumo examinou-o cuidadosamente. Parecia um leque vermelho em cima e branco embaixo. Isso parece familiar, como se eu já tivesse visto isso em algum lugar antes. Izumo ponderou. Neste momento, Kotetsu falou com a voz trêmula de descrença. É o brasão do clã Uchiha. O clã Uchiha? O clã Uchiha. Os olhos de Izumo se arregalaram e ele de repente se lembrou. O símbolo em forma de leque no manto azul era de fato o brasão do clã Uchiha. No entanto, em sua memória, o Uchiha já havia sido destruído há muito tempo. Se não fosse pelo lembrete de Kotetsu, ele nem teria pensado nisso. Mas os únicos Uchihas restantes não eram supostamente Sasuke e Itachi? Como todas essas pessoas tinham o brasão do clã Uchiha? Os eventos na Vila Jomai ainda eram informações confidenciais em Konoha. Como guardiões, eles não tinham autorização para saber. Agora, olhando para essas pessoas com o brasão do clã Uchiha, suas expressões mostravam claramente que eles não estavam ali em termos amigáveis. Izumo e Kotetsu trocaram olhares, ambos vendo problemas nos olhos um do outro. Kotetsu silenciosamente pegou uma arma de sinalização, pronto para pedir reforços. Antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, um dos Uchiha deu um passo à frente. Tão rápido, Izumo e Kotetsu não conseguiram reagir a tempo. Um rosto familiar, porém severo, apareceu bem diante deles. Os olhos escuros se transformaram no Sharingan de 3 Tomoe em um instante. Com apenas um olhar, os olhos de Izumo e Kotetsu reviraram e eles imediatamente ficaram inconscientes. Mais 2 se destacaram do grupo. Um ajudou os 2 shinobi de Konoha a voltarem para seus assentos, enquanto o outro preparou um genjutsu visual na área ao redor. Depois que tudo estava pronto, todos os Uchiha se moveram silenciosamente em direção ao terreno do clã. O único na cena cujas roupas traziam o brasão do clã Agoromo, em vez do brasão Uchiha, era Gensou, que não o seguiu. Retornar para casa, revisitar os antigos terrenos e o local onde seriam enterrados era certamente uma experiência cheia de tristeza. É melhor deixar algum espaço para eles desabafarem. Quanto a ele mesmo, Gensou olhou para as movimentadas ruas de Konoha e para as barracas de comida fumegantes. Ele estava com fome, então decidiu pegar algo para comer primeiro. Ah, pervertido. Pinton. Meninas, precisamos pegá-lo dessa vez. Gensou não tinha ido muito longe quando ouviu uma série de gritos agudos. Então uma figura de cabelos brancos passou rapidamente por ele. Depois disso, um grupo de mulheres vestindo yukatas veio atrás delas, cheias de fúria. Então Jiraiya ainda está em Konoha, hein? Gensou desviou o olhar do distante Jiraiya e estava prestes a continuar andando quando notou uma fileira de livros particularmente chamativa em uma livraria próxima. Isha Isha Paraíso, de autoria de Jiraiya. Pensando bem, ainda não li esse livro famoso. Gensou se aproximou e folheou um livro casualmente. Então ele comprou com a expressão inalterada e continuou seu caminho. Nem um minuto depois, Jiraiya, tendo rapidamente se livrado de seus perseguidores, retornou, com o rosto anormalmente sério enquanto examinava os arredores. Ele se foi? Mais cedo, quando passou por Gensou, ele não reconheceu o rosto desconhecido, mas seu sexto sentido, aprimorado por anos de batalha, lhe deu um aviso. Ele pretendia voltar para verificar, mas agora a pessoa não estava em lugar nenhum. Jiraiya só conseguiu suspirar. No mundo shinobi de hoje, você pode encontrar um oponente formidável apenas andando por aí. Está ficando mais difícil de entender. Ah bem, eu deveria avisar Tsunade. Jiraiya foi em direção ao prédio do Hokage. Capítulo 178. Santuário Naka. O antigo local de reunião secreto do clã Uchiha agora estava tomado por ervas daninhas. Passando pelo portão Torii vermelho destruído, Gensou chegou ao salão principal do santuário, que estava vazio. Os shinobi Uchiha que vieram com ele estavam aproveitando ao máximo seu tempo, limpando o cemitério Uchiha, há muito abandonado, e expressando suas emoções diante dos túmulos de seus familiares. Enquanto isso, a outra pessoa envolvida, Itachi, estava a caminho. Gensou não estava com pressa. Ele entrou no corredor e olhou para a direita, contando da extrema direita o 7º tatame. Gensou estendeu a mão e empurrou, revelando uma passagem escondida que levava para baixo. Este porão era o verdadeiro ponto de encontro secreto do santuário Naka. Dentro dela, estava guardada a tábua de pedra escrita pelo sábio dos 6 caminhos. Gensou entrou no porão e parou diante da placa de pedra Uchiha, onde Uchiha Madara e Senju Hashirama estiveram uma vez, observando-a. Os caracteres na tábua de pedra eram obscuros e difíceis de entender. Parecia que alguma força misteriosa estava obstruindo as palavras, e somente o Sharingan poderia desvendar o verdadeiro significado por trás das inscrições. Após uma tentativa inútil, Gensou decidiu não forçar e formou um selo de mão.
Com um puff, uma fumaça branca surgiu ao lado dele. Um clone, vestindo kimono azul Uchiha e uma máscara espiral branca, apareceu. Sem dizer uma palavra, o par de Mangekyou Sharingan do clone foi ativado. O Tomoe preto girando dentro das pupilas vermelho sangue enquanto ele olhava para a placa de pedra Uchiha. O sábio dos 6 caminhos deixou originalmente esta tábua de pedra para guiar futuras reencarnações de Indra, esperando que elas não seguissem o antigo caminho e encorajando-as a acreditar no amor. Entretanto, depois que Zetsu Negro descobriu a tábua de pedra, ele alterou grande parte de seu conteúdo. O que Gensou viu agora foi uma versão alterada da tábua de pedra. O conteúdo revelado variou com base no poder do olho, do Sharingan básico ao Mangekyou Sharingan e depois ao Mangekyou Sharingan eterno. Normalmente, o Mangekyou Sharingan no clone de Gensou poderia, no máximo, ler o que Itachi conseguia, informações como a origem do Sharingan do Uchiha, como despertá-lo, como evoluí-lo para o Mangekyou e como evoluir ainda mais para o Mangekyou eterno. Não seria suficiente atingir o nível do Mangekyou eterno de Uchiha Madara. Entretanto, para a surpresa de Gensou, ele descobriu que conseguia ler todo o conteúdo da tábua de pedra, assim como Madara já havia feito. Senju e Uchiha, 2 forças opostas agindo uma sobre a outra, criando todas as coisas. O chamado todas as coisas se referia a tudo. Foi daí que Madara tirou a ideia que o levou por um caminho completamente diferente. E agora está tentando me influenciar. Aparentemente Gensou estava lendo atentamente, mas por dentro ele não conseguia deixar de sorrir. A razão pela qual ele pôde ver esse conteúdo não foi porque o par de Mangekyou Sharingan de Shizui de alguma forma atingiu o nível do Mangekyou Sharingan eterno, assim como Zetsu Negro havia alterado o conteúdo da tábua de pedra. Agora, os requisitos para decifrar a tábua de pedra foram reduzidos na mesma proporção. A julgar por isso, o Zetsu Negro está me considerando como um candidato em potencial para seu plano de reavivamento materno. Poderia ser porque durante minha batalha com Itachi, Obito e Zetsu Negro estavam observando e ficaram interessados? Para ser justo, com o poder atual de Gensou, se ele assumisse o plano Olho da Lua, sua taxa de sucesso seria de fato maior que a de Obito. Depois de testemunhar o poder demonstrado por Gensou 1 ano atrás, embora Zetsu Negro não tivesse substituído Obito, sua prática habitual de lançar uma rede ampla e ter planos alternativos levou a algumas pequenas medidas nos bastidores. Por exemplo, com a tábua de pedra Uchiha agora. Parece que o Zetsu Negro antecipou que eu viria aqui. Gostaria de saber se ele está realmente presente agora. Gensou examinou discretamente os arredores e após não encontrar nada, continuou lendo o conteúdo restante da tábua de pedra, o passo final de todo o esquema. Tsukuyomi Infinito. A tábua de pedra alterada por Zetsu Negro detalhou os passos para conjurar o Tsukuyomi Infinito, como coletar as 9 bestas com cauda, se tornar o Jinchuriki do 10 caudas e conjurar o Tsukuyomi Infinito na lua. Uma vez concluído, todos no mundo cairiam em um sono profundo, sonhando para sempre com uma vida na qual seriam os protagonistas, um sonho feliz e gratificante. O mundo Shinobi estaria livre de guerra, matança, dor e desespero. A verdadeira paz finalmente seria alcançada. Foi assim que Madara foi enganado. Gensou riu baixinho. Na superfície, porém, ele tinha uma expressão intrigada, seu tom cheio de surpresa e excitação. Interessante. Com seu progresso na QQSM, rede de linhagem, estagnado devido à falta de chakra, Gensou considerou todas as soluções possíveis e encontrou apenas uma. Embora o planeta fosse grande, o chakra que ele realmente podia suportar era limitado. Somente absorvendo completamente o poder da árvore divina Kaguya conseguiu alcançar sua ascensão e obter a rede de linhagem. Depois de herdar o chakra de Kaguya, selar sua própria mãe e separar a árvore divina, o próprio Agoromo também se tornou o Jinchuriki do 10 caudas, alcançando o nível da rede de linhagem. Em essência, Agoromo teve que retirar o poder de Kaguya e se fortalecer para completar a rede de linhagens e alcançar o auge do poder do sábio dos 6 caminhos. A partir disso, ficou claro que a quantidade total de chakra neste planeta era suficiente apenas para satisfazer 1 ou 2 portadores da rede de linhagem, no máximo. Não importava o quanto Gensou buscasse outros meios para aumentar suas reservas de chakra, isso simplesmente não seria suficiente. Seria melhor mirar diretamente, capturar as 9 bestas com cauda, as maiores fontes de chakra deste planeta, e alcançar o 10 caudas. Claro, ele não tinha nenhum interesse real em se tornar o Jinchuriki do 10 caudas ou libertar Kaguya. O objetivo de Gensou era claro, para reunir chakra suficiente para avançar ao nível do QQSM. O 10 caudas e até mesmo o chakra coletado pelo Tsukuyomi infinito de todo o mundo Shinobi, era o que ele precisava. Por isso Gensou não se importou em participar por enquanto. Afinal, componentes-chave como Rinnegan e a estátua demoníaca do caminho exterior ainda não estavam em sua posse. Se ele quisesse tirar vantagem da situação, precisaria deixar uma boa impressão, não é? Neste momento, tendo terminado de decifrar a tábua de pedra, Gensou não saiu imediatamente, mas se concentrou na parte sobre Tsukuyomi infinito por um longo tempo. Um mundo onde todos sonham enquanto eu sozinho permaneço acordado, trazendo paz ao mundo Shinobi e garantindo que não haja interrupções no meu treinamento. Para ser honesto, não é uma má escolha.
Depois de algum tempo, Gensou finalmente falou, seu tom meio genuíno, meio de brincadeira. Foi naquele momento. Uma figura sombria surgiu lentamente de um canto escuro do porão, como uma criação do sábio separado do Zetsu branco. O Zetsu negro poderia facilmente permanecer despercebido por qualquer um abaixo do nível de um usuário dos 6 caminhos se ele desejasse se esconder. Percebendo Gensou parado diante da placa de pedra por tanto tempo, os cantos da boca do Zetsu negro se curvaram para cima. Outra presa mordeu a isca. Capítulo 179. Durante o período dos reinos combatentes, embora o Zetsu negro prestasse mais atenção às reencarnações de Indra, Uchiha Madara e Azura, Senju Hashirama, ele tinha alguma compreensão de Gensou, que era tão famoso quanto eles. Gensou fez algumas coisas para punir o mal e promover o bem. Mas tendo vivido por tantos anos, Zetsu negro podia facilmente ver que, comparado a Uchiha Madara e Senju Hashirama, que estavam determinados a alcançar a paz no mundo shinobi e estavam dispostos a sacrificar tudo por isso, Gensou não tinha um forte senso de missão e responsabilidade. Basicamente, Gensou vivia em seu próprio mundo e não queria ser perturbado pelos outros. Assim como agora. Depois de ler sobre o plano Tsukuyomi infinito, o interesse de Gensou estava mais na ideia de todos no mundo sonhando pacificamente enquanto ele permanecia acordado, livre de interrupções. Ele não era como Madara, que ao ver o plano, ficou animado com a possibilidade de concretizar a paz no mundo shinobi e realizar seus ideais. Se Gensou também tivesse ficado animado naquele momento, expressando como sua tão esperada paz estava finalmente ao seu alcance, Zetsu negro teria achado estranho e até mesmo ficado cauteloso. Mas as palavras de Gensou combinavam bem com sua personalidade, então Zetsu negro não suspeitou. Não importava se era paz sob o Tsukuyomi infinito ou se Gensou era o único acordado, para o Zetsu negro isso não importava. Afinal, uma vez que o Tsukuyomi infinito tivesse sucesso, os ideais dessas pessoas seriam em vão e no final, tudo serviria como vestido de noiva para sua mãe. Observando Gensou parado diante da placa de pedra Uchiha sem se mover por um longo tempo, Zetsu negro sorriu e lentamente afundou de volta no chão. O peixe já tinha mordido a isca. Quando usar esse peixe, ele não estava com pressa para decidir. Afinal, Obito estava indo muito bem no momento. Talvez quando o plano finalmente fracassasse, Zetsu negro daria uma dica a Gensou. Ou talvez o próprio Gensou descobrisse as pistas e tomasse uma atitude. Isso provavelmente levaria a um conflito com Akatsuki. Mas Zetsu negro pensou um pouco e ainda assim não se importou. Era como criar criaturas venenosas. Embora algumas morressem em lutas internas, no final, um rei poderoso emergeria. Entretanto, não importa quão poderoso o rei fosse, o beneficiário final sempre seria aquele que o levantasse. A Akatsuki Obito, o obscuro Madara e agora o recém-incluído Gensou. Com tantas cartas na mão, o Zetsu negro não conseguia imaginar como poderia perder. Mãe, por favor, tenha mais um pouco de paciência e logo poderei salvá-la. Com a esperança de se reunir com sua mãe, Zetsu negro deu uma última olhada em Gensou antes de partir para sempre. Embora Gensou não tenha conseguido detectar o paradeiro exato do Zetsu negro, ciente de sua existência, ele ainda sentiu uma leve mudança na atmosfera do porão em um ponto diferente de antes. Ele não disse nada, continuando parado em frente à placa de pedra Uchiha, desempenhando seu papel enquanto pensava. O paradeiro dos Jinchuriki é segredo de primeira em cada vila principal, tornando difícil para forasteiros encontrá-los, nem mesmo a vila Jomai conseguiu. Considerando isso, a Akatsuki é bem útil. Afinal, eles são especialistas em tais coisas e têm investigado as bestas com cauda por anos, além de terem Zetsu branco, uma ferramenta poderosa para reunir informações, que lhes permitiu capturar os Jinchuriki com tanta precisão na história original. O mundo shinobi era vasto. Para Gensou, derrotar um Jinchuriki era fácil, mas encontrar um seria uma tarefa demorada e trabalhosa. Nesse sentido, ele poderia esperar até que a Akatsuki capturasse as bestas com cauda antes de atacar para tirar vantagem. Entretanto, o Rinnegan ainda estava em posse deles. Além disso, com tantos animais com cauda coletados até então, se pressionado, o outro lado poderia simplesmente se tornar um Jinchuriki improvisado do 10 caudas. Então, fossem as bestas com cauda ou o Rinnegan, Gensou sentiu que era melhor tê-lo sob seu próprio controle. Durante o tempo seguinte, Gensou considerou muitos assuntos subsequentes. Ele não tinha certeza de quando exatamente Zetsu negro tinha partido, mas quando sentiu o shinobi Uchiha chegando acima, ele voltou à realidade. Ir ao santuário Naka para inspecionar a tábua de pedra Uchiha e extrair Zetsu negro tinha servido ao seu propósito. Agora era a hora de cumprir o próximo objetivo. Gensou saiu da câmara subterrânea e retornou ao salão principal. Sasuke e o resto do shinobi Uchiha já tinham chegado. Vendo Gensou emergir do subterrâneo, eles não perguntaram nada, apenas se curvaram levemente. Entendendo o humor atual de Sasuke e dos outros, Gensou não disse mais nada, desaparecendo num piscar de olhos, deixando o palco para os envolvidos. Naquele momento, o salão principal empoeirado estava em silêncio. Sasuke e os outros fecharam os olhos. Eles esperaram silenciosamente por aquele homem. Uchiha Itachi. Jingu Jin, Jin. O som familiar dos sinos de vento soou do lado de fora dos portões de Konoha. Itachi chegou como prometido. Junto com ele estava seu parceiro, Oshigaki Kizami. Quando Kizami se tornou parceiro de Itachi, foi para ficar de olho nele, e o relacionamento deles só poderia ser descrito como mediano. Mas depois de serem parceiros por tanto tempo, Kizami passou a respeitar Itachi profundamente.
Ao saber que Itachi teria sua batalha final com seu irmão, Kizami não foi embora sozinho. Em vez disso, ele entregou o Jinchuriki do 4 caudas ao Zetsu branco e continuou a acompanhar Itachi como de costume. Dessa vez ele não estava monitorando, ele estava apenas se despedindo do amigo. Logo o som nítido dos sinos de vento chegou até o portão. Izumo e Kotetsu estavam guardando o portão obedientemente. Itachi olhou para eles. Percebendo que estavam sob um genjutsu, ele ignorou suas perguntas e passou pelo portão, indo em direção ao santuário Naka. Kizami caminhou ao lado de Itachi, vendo os prédios cada vez mais próximos e dilapidados à frente, que antes eram o território do clã Uchiha. Ele se virou para olhar para Itachi, curioso sobre os pensamentos que ele tinha no momento. No entanto, Itachi permaneceu inexpressivo, sem demonstrar qualquer reação. Passando pelas ruínas, os dois chegaram ao portão Tori vermelho destruído. Itachi olhou para as escadas que subiam e no final das escadas para o ainda digno, embora dilapidado, salão principal do santuário Naka e disse a Kizami: "É até aqui que você vai." Kizami parou, olhando para Itachi. "Tem bastante gente lá em cima. Tem certeza de que não precisa que eu limpe nenhum indivíduo não relacionado? Essas pessoas não são independentes." Itachi balançou a cabeça levemente. Depois de falar, ele começou a subir os degraus, um degrau de cada vez. Kizami não o seguiu, mas observou a figura de Itachi gradualmente desaparecer de sua vista. Como o clã Uchiha costumava realizar reuniões, o salão principal do santuário Naka era espaçoso. Quando Itachi subiu os longos degraus e chegou ao salão principal, exercendo sua força na porta empoeirada e decadente no momento em que a abriu, dentro do espaçoso salão, inúmeros pares de Sharingan que estavam esperando há muito tempo se abriram simultaneamente, e o brilho vermelho sangue cheio de ódio e intenção de matar se concentrou no visitante. Capítulo 180. Itachi. Ao ver Itachi novamente, Sasuke percebeu que ele não estava tão furioso quanto imaginava. Pelo contrário, ele estava incrivelmente calmo naquele momento. É claro que sua intenção assassina não diminuiu nem um pouco. Diante dos olhares frios de mais de uma dúzia de pares de Sharingan, o rosto de Itachi permaneceu impassível. Ao entrar no salão, ele ignorou os outros e imediatamente olhou para Sasuke, avaliando-o. Ele calmamente disse: "Sasuke, você cresceu mais." Sasuke respondeu em um tom frio: "Você, no entanto, não mudou. Seus olhos ainda estão frios." "É assim mesmo." Itachi olhou para Sasuke, que permaneceu parado e ficou levemente surpreso. "Você não é como da última vez, atacando imprudentemente e gritando." A última vez que se encontraram foi no corredor de uma pousada nos arredores de Konoha. A mente de Sasuke retornou àquela memória. Naquele momento, no momento em que viu Itachi, a raiva o consumiu, e ele atacou sozinho apenas para ter seu Chidori facilmente desviado. Mas agora, Sasuke zombou e olhou para Itachi. "Claro, você não me entende nem um pouco. O passado é passado. Agora eu forjei meu próprio caminho. Itachi, prepare-se para enfrentar nossa fúria." "Nosso?" Ao ouvir as palavras de Sasuke, Itachi finalmente desviou o olhar, examinando a sala. Uchiha Itachi, Jin, Yokai e Zankai olharam para Itachi com ódio. "TL, eu não acompanho os nomes dos OCS. RS." Antes que pudessem dizer mais alguma coisa, Itachi os ignorou e continuou a examinar a sala. Foi só quando viu o rosto um pouco desconhecido, mas um tanto familiar, de Izumi que ele parou por um breve momento. Mas logo ele desviou o olhar, sua expressão permanecendo indiferente enquanto olhava para Sasuke e dizia: "Então seu apoio vem dessas pessoas? Um grupo de remanescentes Uchiha, mal sobrevivendo depois de escapar da morte por tanto tempo? Uchiha Itachi, nós esperamos por anos, tudo por esse momento. Aqui nós vamos acabar com você de uma vez por todas." Jin gritou, incapaz de conter sua raiva. Itachi balançou a cabeça calmamente. "Vocês todos deveriam ter encontrado um lugar tranquilo para viver suas vidas, não vir aqui para morrer, desperdiçando a fortuna que receberam. Mãe está morta, vovó está morta, meus amigos estão mortos, e todos os membros do nosso clã estão mortos. Se não os vingarmos, qual o sentido de viver?" Izumi, com os olhos avermelhados, olhou diretamente para Itachi, sua voz tremendo de emoção. Itachi permaneceu em silêncio. Sem olhar para Izumi após uma breve pausa, ele simplesmente disse: "Viver é o sentido." Depois de falar, ele ignorou o outro Uchiha e se virou para Sasuke novamente, dizendo: "Eu te disse antes, quando você possui olhos como os meus, você pode vir me encontrar. Mas parece que você ainda não é qualificado. Preciso matar meu amigo mais próximo para despertar o Mangekyou Sharingan? Não sou como você. Não tenho interesse em um método tão vil de avanço." Sasuke zombou, segurando o punho de sua espada. "Não preciso do Mangekyou. Eu, e todos aqui, podemos derrubá-lo sem ele." "Todo mundo, hein?" Itachi baixou as pálpebras, escondendo o breve brilho de alívio em seus olhos. Quando ele olhou para cima novamente, seu rosto estava frio. "Eu me pergunto, depois que todo mundo morrer, você então despertará seu Mangekyou Sharingan?" Barulho. A expressão de Sasuke escureceu enquanto ele desembainhava sua lâmina, seu olhar afiado. "Você não terá essa chance." "É assim mesmo." Pela primeira vez, o tom de Itachi mudou, um calor raro e até mesmo ganância emergindo quando ele disse: "Embora haja mais pessoas aqui, ainda é uma coisa boa. Sasuke, esperei muito tempo por este dia. Seus olhos, eu vou pegá-los." Estalar. Um raio brilhou da lâmina de Sasuke enquanto ele friamente respondia: "Eu esperei muito tempo por esse dia também. Eu não preciso dos seus olhos, só da sua vida. Mate Uchiha Itachi. Vingue nosso clã."
A qualquer custo. Todos os outros ninjas Uchiha sacaram suas armas com a intenção de matar aumentando. Naquele momento, o brilho vermelho sangue de incontáveis Sharingan brilhou ameaçadoramente dentro do santuário Uchiha. A batalha pela vingança dos Uchiha havia começado oficialmente. Clang, clang, clang. Em algum momento, o barulho alto de metal ecoou continuamente no salão. O som era tão intenso que até Kizami, parado perto do portão Tori destruído, conseguiu ouvi-lo. Já começou? Outra guerra civil Uchiha. A guerra civil não era nenhuma novidade para Kizami. No passado, na Vila Oculta da Névoa, golpes políticos e conflitos internos eram tão comuns quanto beber água. Foi por causa de sua profunda decepção com a realidade que, ao ouvir sobre o plano Olho da Lua de Uchiha Madara, Kizami ansiosamente se juntou a Akatsuki. Comparado aos outros membros da Akatsuki que só sabiam sobre o plano da arma da besta com cauda, Kizami, que conhecia uma camada mais profunda da verdade, era, sem dúvida, confiável para Uchiha Madara. Entretanto, mesmo agora, Kizami não conseguia deixar de sentir uma pontada de arrependimento pelo provável resultado que aguardava Itachi. Ele pode vencer? Ciente da deterioração da saúde de Itachi e sentindo vagamente suas verdadeiras intenções, Kizami ainda tinha um fio de esperança enquanto ouvia atentamente. Assim que ele instintivamente deu um passo à frente, tentando ouvir mais claramente, uma voz de repente falou atrás dele. Se eu fosse você, não daria mais um passo à frente. Kizami congelou sem se virar e imediatamente pegou sua espada sameada. E por que isso? Porque se você der mais um passo, Sameada terá um novo mestre. A voz calma e inabalável falou novamente. A mão de Kizami parou, mas ele ainda segurava o punho da Sameada. Então, ele finalmente se virou para encarar o orador. Cabelo preto, olhos pretos, jovem e, de fato, lembrando um pouco um Uchiha. Mas não havia nenhum brasão do clã Uchiha nas vestes brancas simples que ele usava. Em vez disso, em seus ombros havia 2 símbolos de lua crescente. Espere. A lua crescente. O clã Agoromo. Graças ao ressurgimento do nome Agoromo no mundo Shinobi nos últimos 2 anos, muitos, como Kizami, passaram a reconhecer o símbolo do clã, assim como o brasão Uchiha. As pupilas de Kizami encolheram quando ele olhou para o jovem novamente e o reconheceu imediatamente. Gensou. Itachi foi completamente derrotado por este homem, e até mesmo Uchiha Madara estava cauteloso com ele. Além disso, Sasuke, junto com outros supostos membros sobreviventes do Uchiha, teriam se comprometido com essa figura. Agora que eles estavam ali, fazia todo sentido que Gensou também estivesse. Percebendo isso, Kizami imediatamente dispensou qualquer pensamento de lutar. Ele soltou Sameada e respeitosamente se dirigiu a Gensou, que tinha aparecido de repente. Oshigaki Kizami, ao seu serviço, Gensou Senpai. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. E se possível, apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos. Muito obrigado a todos, curtam o canal.